Sofonias. Vamos ler alguns versículos nesse livro. O primeiro deles está no capítulo 1, versos 2 e 3. Livro do profeta Sofonias, primeiro capítulo 1, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram aí? Amém? O povo está bom de Bíblia aqui, hein? Já acharam Sofonias. Que bênção. Sofonias, capítulo 1, verso 2 e 3. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Amém. Agora, versos 12 em diante. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados, e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Agora capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio da cidade, Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, Ele traz o seu juízo à luz, não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Verso 9. Então lhe darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E o verso 17. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos permite conhecê-lo e sermos conhecidos pelo Senhor. Agradecemos porque o Senhor fala conosco e queremos que esta palavra se estenda ao coração dos irmãos nesta noite e que de alguma forma a nossa vida seja impactada com essa palavra e que nós sejamos porta-vozes dessa mensagem, aonde quer que nós formos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
O tema de nossa mensagem é Conheça a Deus. Conheça a Deus. Com certeza, a maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. O profeta Oséias, falando sobre o conhecimento de Deus, diz que o povo perece porque falta conhecimento. E um pouquinho mais adiante, o mesmo profeta Oséias nos instrui a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quem falou, talvez aquela fala mais profunda sobre conhecimento de Deus, foi o próprio Cristo. Em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviastes. João 17, verso 3. Irmãos, a palavra conhecer, ou palavra conhecimento na Bíblia, nos dá uma ideia de intimidade, nos dá uma ideia de relacionamento, ideia de comunhão, de vida na vida, convivência. A palavra conhecer na Bíblia dá a ideia de experiência, convivência. E é exatamente nesse contexto que o profeta nos chama a atenção a conhecer o Senhor. Você conhece a Deus? A forma como você se relaciona com Deus determina o quanto você o conhece. E o tanto que você o conhece determina o quanto que você se relaciona com Ele. Como que Ele é para você? Deus de perto ou Deus de longe? Deus ausente ou Deus presente? O texto de João 17,3, que eu citei há pouco, diz que Deus deseja que nós o conheçamos. Como assim? Porque a vida eterna é exatamente isso, é o conhecer a Deus. O conhecer a Deus é o relacionar-se com Ele. É por isso que dizemos que quando alguém tem um encontro pessoal com Cristo, a vida eterna começou para ele, porque ele é desafiado a começar um relacionamento de amor com Deus. E a base da vida eterna é isso, conhecer a Deus. A base da vida eterna é crer que Deus enviou Jesus para nos salvar, para termos uma comunhão, uma aliança de amor com Ele. Não se passa a conhecer a Deus levantando a mão quando um pregador faz o apelo. A gente não conhece a Deus por meio de métodos e programas necessariamente, mas se conhece a Deus por meio de um relacionamento com Jesus. E esse é um relacionamento íntimo nosso de amor com Deus, em Cristo. E por causa desse relacionamento, Deus revela a sua vontade a nós, de tal maneira que Ele nos convida a juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Quando Ele chama o profeta Sofonias aqui, na profecia, para comunicar ao povo o seu juízo, mas também para comunicar ao povo a sua misericórdia e o seu amor, Ele chama o profeta para participar daquilo que ele está fazendo, a forma como ele está agindo no mundo. E quando você obedece, e quando você busca uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus, então Deus realiza em você e através de você aquilo que só Ele é capaz de fazer. Mais ninguém.
É uma transformação, é uma mudança completa e total. E a pergunta é: você conhece a Deus? Deus te conhece? Como você se relaciona com Ele? O profeta Sofonias, amados, nos apresenta Deus a partir da sua experiência e da experiência do seu povo. Ele nos apresenta Deus da forma como o povo, como Deus se revela a ele, como o povo experimenta a manifestação de Deus. Vejamos aqui algumas manifestações, algumas formas de Deus se apresentar ao povo. Em primeiro lugar, o profeta diz que Deus se apresenta ao povo como um fogo consumidor. Deus se apresenta como um fogo consumidor. Mesmo no tempo da graça, irmãos, não podemos ignorar essa característica do caráter de Deus. Infelizmente, esse evangelho da graça barata, esse evangelho água com açúcar, esse evangelho da fé líquida, não apresenta Deus como fogo consumidor. E Deus, a Bíblia mostra claramente que Deus não se furta, Deus não está preocupado com a opinião pública. Nós aqui preocupamos com a opinião pública, Deus não se preocupa com a opinião pública. Deus se revela, Deus se manifesta como fogo consumidor. Veja o que ele diz através do profeta: hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e consumirei os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. 3 vezes num pequeno texto, num pequeno versículo, nesses 2 versículos, 3 vezes ele usa a palavra consumir, e uma vez ele usa a palavra exterminar. O profeta descreve Yahvé, ou Jeová, como um Deus cheio de indignação e ira. A sua descrição talvez seja a mais terrível. A descrição do profeta Sofonias talvez seja a mais terrível de toda a Bíblia. No verso 18 do capítulo 1, ele diz assim: nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele realmente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E no verso 8 do capítulo 3, ele diz assim: porquanto esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Aleluias! Deus é um Deus como fogo consumidor. É a primeira manifestação de Deus ao profeta. O profeta diz também que Deus é um Deus que ira, ou que se ira. Juntamente ao falar sobre Deus como fogo consumidor, ele manifesta um Deus que se ira com os homens, se ira com o pecado dos homens. Ele se ira contra o pecado e contra o pecador. A Bíblia diz que quando Caim foi oferecer a oferta, Deus rejeitou a oferta e o ofertante.
Então, aqui no texto sagrado, dos versos 12 até o verso 15, o profeta apresenta um Deus que ira. Um dos sermões mais conhecidos entre os cristãos, especificamente entre os pregadores, é um sermão do puritano Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nesse sermão, Jonathan Edwards diz: a ira de Deus é como grandes águas represadas, que crescem mais e mais, aumentam de volume, até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. Em mais um trecho do seu sermão, ele diz: o arco da ira de Deus já está preparado, e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo do vosso sangue. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em vossos corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas, e tenham possuído simpatias religiosas, e até mantido uma forma pessoal de religião com vossas famílias, e em particular, indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim, vocês estão nas mãos de um Deus irado, e somente a sua misericórdia vos livra de ser agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Quando você vê uma descrição assim, da ira de Deus, ou de um Deus irado, a maioria das pessoas não consegue compreender muito. Como é que um Deus de amor e graça, ao mesmo tempo, pode ser um Deus que tem indignação, um Deus que se ira? E quando nós temos essa dúvida sobre o caráter de Deus, realmente nos falta um tanto quanto de conhecimento de quem Deus é, de como Deus se manifesta no nosso relacionamento com Ele e no relacionamento dele conosco e com o resto da humanidade. Porque a ira de Deus é a manifestação da sua indignação. Essa ira de Deus, ela é diferente da ira do homem. Tanto que o escritor sagrado, Tiago, diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira de Deus é diferente porque ela é marcada pela justiça e pela santidade. E o apóstolo, e aliás o profeta Sofonias, diz exatamente por que Deus se ira. Ele diz como que Deus se ira e quais as consequências da ira de Deus. Ele fala desse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, ele diz que Deus manifesta a sua ira porque os homens, mesmo em meio à sua insignificância, o homem desdenha de Deus. O homem, mesmo em meio à sua insignificância, o homem ignora Deus, o homem despreza Deus. O homem tem uma atitude de indiferença total para com o seu Criador. A expressão usada numa tradução que eu estava lendo, para falar sobre a insignificância dos homens, não sei se você tem essa tradução aí, no verso 12, fala de homens assentados em suas fezes.
Os homens assentados em suas fezes dizem: Deus não faz bem nem faz mal. Na minha tradução que eu li, diz que é o homem na borra do seu vinho. Eu não sei qual que é a tradução que você tem, mas todas elas são terríveis. Revelam o estado de degradação moral do ser humano, que ainda assim se acha no direito de desdenhar de Deus, que ainda assim se acha no direito de manter indiferença com relação a Deus, dizendo que o nosso Deus é assim. E como que os homens agem com indiferença com esse Deus? Vivem a vida como se Deus não existisse. E pode imaginar que há muitos crentes que tentam viver uma vida assim também. Sem prestação de contas, sem compromisso com o evangelho do reino. E vive como Deus não existisse. Na linguagem do profeta, o homem na sua insignificância diz: esse Deus que os cristãos pregam é um Deus do tipo não fede nem cheira. Ou seja, ele não faz nada, nem bem e nem mal, diz o texto sagrado. E o que você pensa, meu irmão, sobre seu Deus? Qual é o nível de relacionamento que você tem com o seu Deus? Você conhece e reconhece que o seu Deus é um Deus fogo consumidor, capaz de irar-se contra os pecados dos homens? Ou então Deus é assim mesmo como os insignificantes seres humanos dizem: não fede nem cheira, não faz bem, não faz mal. Ou seja, um Deus neutro. Um Deus que criou a humanidade e largou a sua própria sorte. Essa é a ideia do movimento liberal, essa é a ideia de muita gente por aí a respeito de Deus. E esse tipo de comportamento acende a ira de Deus. E nós, como cristãos, precisamos trazer o senso da presença de Deus em todo o seu caráter. Não somente o Deus paz e amor, mas também o Deus justiça e reto. Um Deus que se indigna, ou que fica indignado com o pecado dos homens. Deus se manifesta a sua ira, diz o profeta, com voz amarga, numa tradução que eu estava lendo. Aqui no texto, nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, está dizendo que o dia do Senhor é amargo. O dia do Senhor é amargo. A voz amarga é a voz que decreta o juízo de um dia amargo. Decreta que o juízo é daquele que diz: minha é a vingança, a mim me pertence a vingança. Lá em Deuteronômio 32, 35, Deus disse ao povo que deveriam descansar, porque a vingança pertence a ele. O apóstolo Paulo, fazendo citação a esse texto em Romanos 12, 19, quando diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, ele diz: descansa naquele que é o Deus da vingança. Ou deixa a vingança nas mãos de Deus. Quando o homem insiste em ignorar a presença de Deus, a voz de Deus, a obra de Deus, do Deus Criador e do Deus Redentor, ele ouvirá não uma voz suave e mansa, como aquela que o profeta Elias ouviu lá na caverna, como voz do Senhor. Ele vai ouvir uma voz amarga que decreta o juízo implacável de Deus contra os ímpios
E o texto sagrado diz que é uma coisa tão terrível ouvir a voz de Deus decretando o seu juízo, que até os poderosos tremem. O castigo para os filhos de Deus é disciplina, mas o castigo para os ímpios é condenação, juízo. Então, irmãos, conheça o seu Deus, o Deus que se manifesta com juízo e condenação. Os versos 15 a 18, diz, muita gente por aí está dizendo que Deus não castiga, que Deus não condena, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, que Deus vai salvar todo mundo. Mas isso faz parte da cultura popular, religiosa ou não, faz parte do imaginário popular. Pensar num Deus assim que não faz nem bem nem mal. É um Deus que não está nem aí para o que está acontecendo. É assim que você pensa sobre Deus? É assim que o mundo quer que você acredite. É assim que o mundo quer que você pense a respeito de Deus. Que Deus não está nem aí para tudo que está acontecendo aqui. E isso não é verdade, irmão. Olha para você ter uma ideia. Está tão no imaginário popular que às vezes a gente vê até cristão dizer um ditado popular quando alguém morre. Tem um ditado popular quando alguém morre, a pessoa diz assim, que Deus o tenha em um bom lugar. Já viu isso? Já falou isso? Tem gente que já falou isso. Mas quando o sujeito a gente acha que é muito ruim, a gente fala assim, que o diabo carregue. Talvez você já tenha falado isso também, ou já tenha ouvido isso também. Mas é porque está no imaginário popular de um Deus bonachão, de um Deus Papai Noel, de um Deus indiferente a toda a realidade humana, a tudo que está acontecendo. Mas todos esses conceitos populares estão errados à luz de toda a palavra de Deus, e especificamente à luz do profeta Sofonias. Deus é apresentado aqui como um Deus que aplica juízo, um Deus que aplica condenação. Os versos de 15 a 18 e o capítulo 2, de 4 a 15, faz uma descrição completa de todo juízo de Deus e condenação. Deus diz que Ele mesmo angustiará os homens. Ele mesmo vai angustiar os homens que insistem em viver em seus pecados. O apóstolo Paulo também diz que quando o homem amou e adorou mais a criatura do que o Criador, Deus mesmo os entregou a um sentimento perverso, a uma falsa sensação de liberdade, para que se afundem em seus pecados cada vez mais. Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. 3 vezes aí nesse texto, fala que Deus entregou os homens à sua própria sorte. Os homens queriam liberdade, Deus deu a liberdade que eles queriam. Só que disse assim, colha em seus corpos a recompensa das suas escolhas. Romanos capítulo 1, 18 a 32. Aquele dia do juízo, irmãos, o texto sagrado diz que é dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas e de alaridos contra as cidades fortes. Em outras palavras, o
profeta está dizendo: as potências mundiais tremerão diante da voz do Senhor. Há um salmo que diz: trema o Senhor, aliás, reina o Senhor, trema os povos. Os homens tremerão diante do Senhor, a Bíblia diz. E quando fala diante das suas torres fortes, fala da segurança, fala das estratégias dos homens que são nada. Nada diante do poder de Deus, das armas espirituais, da batalha de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, que do Senhor é a guerra. O nosso Deus é um Deus de guerra. A guerra pertence a Ele, assim como a salvação também. Mas será que é só isso que o profeta tem a dizer sobre Deus? Com certeza não. Como deve ser, e como os pregadores e todos nós, de um modo geral, não podemos dar ênfase somente no juízo de Deus, assim como também não devemos dar ênfase somente na graça, no amor de Deus. Deus deve ser pregado, crido e temido por todos nós de um modo completo e total. Devemos falar sobre um Deus que é justiça e graça, porque o seu juízo se completa com a sua graça. Devemos falar de um Deus que se ira, mas que também ama, porque a ira e o amor fazem parte do caráter de Deus. É exatamente isso que o profeta Sofonias faz. Depois de apresentar características do juízo de Deus, agora ele apresenta características do amor de Deus. A primeira coisa que ele diz está no verso 3, que o nosso Deus é um Deus de esperança. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. O profeta Sofonias, depois de apresentar o Deus como justo juiz, agora ele apresenta Deus como sendo o Deus da esperança. E aqui, quando ele quer falar sobre a esperança de um Deus, que há esperança nele, ele chama o povo, ele conclama o povo aqui para congregar. Diante da ira de Deus, depois dele expor o juízo de Deus, a indignação e a ira de Deus, o profeta Sofonias chama o povo para congregar, para se ajuntar, para louvar, para adorar, para servir a Deus. Acheguem-se à comunidade da fé. Em outras palavras, o profeta Sofonias está dizendo: quem conhece o caráter da ira de Deus não pode deixar de congregar. Não pode deixar de estar junto na comunidade de fé. E é interessante que aqui o profeta está dizendo que o povo não tinha desejo de congregar. No verso 1, ele diz que o povo não tinha desejo de congregar. Alguma semelhança com os nossos dias? Alguma semelhança com os nossos dias? Interessante, o profeta diz aqui. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte, irmãos: congreguem. Não deixe a congregação, não deixe a igreja, antes que seja tarde demais. É o que o profeta está dizendo. Interessante que, algum tempo depois, o escritor sagrado em Hebreus fala exatamente a mesma coisa.
No capítulo 10, versículo 25, o escritor sagrado diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguém, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. O escritor sagrado, tanto em Sofonias quanto em Hebreus, nos dá uma dica preciosa para carregarmos para toda a nossa vida. Ele diz que a vida congregacional, a vida na comunidade de fé, que nos estimula a buscar ao Senhor. Tanto o profeta Sofonias quanto o escritor de Hebreus fala exatamente a mesma coisa. Nos estimula a buscar a justiça de Deus. Buscar ao Senhor porque sozinhos nós somos fracos, sozinhos nós esfriamos na fé, sozinhos nós ficamos vulneráveis, sozinhos nos tornamos presas nas mãos de Satanás. A vida comunitária nos estimula a buscar a justiça, diz o profeta Sofonias. Buscar a justiça é buscar a vontade de Deus. Lembra o que Jesus diz? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso que o homem sem Deus é um eterno insatisfeito, infeliz, ele não se farta. Quanto mais ele tem, mais ele quer, ele nunca se satisfaz. O homem sem Deus. A vida comunitária também nos estimula a buscar a mansidão. E Jesus disse também em Mateus 5,5 que os mansos são felizes porque eles herdarão a terra. E herdar a terra aqui, irmãos, é tanto no tempo presente quanto no tempo futuro. Ser manso significa nos esforçarmos para sermos pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. A mansidão é um elemento de promoção da paz. Gente valente, gente grosseira, gente violenta, não pode promover a paz. Por isso que somos chamados a mansidão. Mansidão aqui, numa outra tradução de Sofonias, fala de humildade. Se acomodar às coisas humildes. E o que o profeta Sofonias está dizendo aqui é que nós somos chamados a melhorar o lugar onde nós estamos. Quando você busca o Senhor, quando você busca a justiça do Senhor, quando você busca uma vida de humildade, de mansidão, em outras palavras, você está sendo chamado para mudar o ambiente. O lugar onde você está precisa ser um lugar diferente. Você acha que isso é um absurdo? Olha o que o versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus diz. Nós somos exortados, consideremos-nos uns aos outros é vida comunitária, vida congregacional, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É nesse contexto que ele diz, não deixe de congregar. Só que há uma ligação aqui, né, que o profeta diz, que esse Deus é o Deus de toda esperança. Se nós vivemos unidos em comunhão uns com os outros, quando vier o dia da ira do Senhor, estaremos protegidos nele. Essa esperança que temos, que ele é um Deus fiel, que quando nós o buscarmos, certamente o encontraremos. Mas a recomendação bíblica é clara, Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O verso 5 do capítulo 3 apresenta Deus como Deus de justiça.
Quando se fala da justiça de Deus, a primeira ideia que nos vem à mente é de retribuição, de castigo, de vingança. Mas os aspectos mais profundos da justiça de Deus são santidade e justiça, retidão, imparcialidade. Ou seja, Deus é um justo juiz que julga pela verdade e não pela paixão, nem por preferências pessoais. A imparcialidade de Deus reflete a sua equidade, que é o tratamento igual para com todos. Por isso que ninguém pode clamar por justiça na hora da salvação, porque por justiça Deus tem que mandar todos nós para o inferno. Salvação é uma questão de graça. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Somente em Cristo, pela graça, por meio da fé, que somos salvos. É o que os reformadores diziam, como sola fide, solus Christus e sola gratia. O profeta diz ainda que Deus é um Deus de restauração. Versos 9 e 17. Pensando primeiro no verso 17, rapidamente, Sofonias diz que o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Que promessa maravilhosa, irmãos, que Deus se manifesta no meio da igreja, e quando Ele se manifesta, Ele traz salvação, e como consequência somos chamados a experimentar a alegria de Deus, porque Deus se deleita nos salvos. A Bíblia diz, nós somos renovados no amor de Deus, diz o profeta, e ao sermos renovados no amor de Deus, somos chamados à celebração, uma alegria dobrada, regozijo é uma alegria dobrada na celebração. Júbilo é o cântico dos vencedores. Então, quando Deus se manifesta no meio da igreja, nós temos mais convicções de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece contraditório, irmãos, esse texto com os outros textos do profeta, quando ele está falando que Deus não estava no meio do seu povo, e agora está dizendo que Deus está. Mas duas coisas acontecem aqui. Duas coisas. A igreja pode afastar a presença de Deus. Vou dizer de novo. A igreja pode afastar a presença de Deus do seu culto, com seus cânticos e com seu comportamento. Lá em Isaías, capítulo 1, 11 a 14, Deus fala que está cansado do culto que o povo estava apresentando para ele. Em Amós, capítulo 5, versículo 23, o Senhor diz, afasta de mim o estrépito. Estrépito é som alto, barulho. E afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Amós capítulo 5, versículo 23. Então, a primeira coisa que a igreja pode afastar a presença de Deus dos seus cultos. Se você ler o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, não está falando para pecadores, não. Está falando para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, ele está de fora. Que coisa terrível para a igreja é prestar um culto a Deus com Deus do lado de fora da igreja.
Então, de acordo com Isaías, de acordo com Amós, de acordo com o apóstolo João, a igreja pode afastar a presença de Deus dos seus cultos. E a segunda coisa que o profeta Sofonias diz nesse contexto é que só Deus pode salvar o seu povo. O verso 9 indica que houve uma conversão, que Deus é o único autor da salvação. Isso faz sentido com o que o profeta Jonas diz, capítulo 2, versículo 9, que do Senhor pertence, a salvação pertence ao Senhor. O verso 9 está dizendo que Deus mudou o modo de pensar, de falar e de agir do povo, de tal maneira que Deus passou a habitar no meio deles. O Deus de Sofonias é o Deus que habita no meio dos convertidos, é o Deus que habita no meio da igreja, é um Deus que é poderoso para salvar, e só Ele pode salvar. Aleluias. Para nós, a salvação está intrinsecamente ligada à vida eterna. E Jesus disse que a vida eterna é manifestada nesse conhecimento de Deus e nesse conhecimento de Jesus como enviado de Deus. Deus se manifesta em Jesus e faz intermediação entre Deus e o homem através de Jesus, o Deus homem e o homem Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único Deus que é Deus, homem e homem, Deus, ao mesmo tempo. É isso, há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para ajudar, a salvação veio em forma de restauração. Primeiro Deus disciplinou o povo rebelde, desobediência com cativeiro. Deus executou seu juízo às nações, versos 6 e 7 do capítulo 3. Mas isso não foi suficiente para provocar a conversão de Judá. Então Deus fez o povo experimentar o sofrimento para saber que Ele é Deus. Mesmo assim o povo se manteve rebelde, até que Deus fez uma intervenção, e Ele mesmo salvou o seu povo. Verso 9, Deus salva o seu povo. Se Deus não intervisse, o povo jamais se livraria do cativeiro. Assim é conosco. Se Deus não intervisse, jamais nos livraríamos do nosso cativeiro de pecado e das garras de Satanás. Eu quero terminar essa palavra, amados, dizendo o seguinte, que lendo o livro de Lamentações, eu chego à conclusão de que ali ele mostra um espírito de confissão e de arrependimento no pós-cativeiro. A verdade é que Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Eu citei na hora da ceia, 1 João 1,9, Provérbios 28, 13, e quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é muito confortador para nós. Por isso que precisamos conhecer o nosso Deus. Muitos crentes têm vivido vidas amarguradas, vidas infelizes. Muitos crentes estão mal-humorados. Porque o seu padrão e estilo de vida estão sendo modelados pelo mundo. Por isso a razão das frustrações e da infelicidade. O nosso chamado é para nos alegrarmos em Cristo, o Deus da nossa salvação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Conheça o seu Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma, se você aprofundar nesse conhecimento de Deus. Que sejamos assim, e que desejemos assim, conhecer mais de Deus, até que nada mais se importe para nós. Conhecer mais de Deus, até que tenhamos uma experiência tão grande com Ele, que digamos, como Jó disse,
Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora de contigo andar, ou de te contemplar. Vamos orar. Nosso Deus, nos ajuda a te conhecer mais e mais. Precisamos disso, ó Deus, porque a nossa vida sem o Senhor não faz o menor sentido. A nossa vida, ó Deus, sem o Senhor não tem importância alguma. É tudo frustração, desilusão, tristezas, angústias. Nos ajude a melhorar, ó Deus, o nosso relacionamento contigo. Se achegue a nós e nos ensina a nos achegarmos a Ti cada vez mais. Com a certeza de que quanto mais próximos do Senhor estivermos, mais longe do pecado e de Satanás estaremos, mais fortes para vencermos as tentações e para vivermos uma vida de santidade. Ó Deus, nos ajude a conhecer o Senhor. Ó Deus de Sofonias, seja o nosso Deus também. Nos ajude a termos experiência com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.